Quando a gente fala dos pequenos prestadores de serviço, aqueles que estão no Simples Nacional, não deve haver muita modificação, porque o próprio texto preserva quem está no Simples Nacional. A questão toda é quem está fora do Simples Nacional, seja porque está fora do limite ou porque a própria atividade não permite estar no Simples Nacional. Nesse caso, o que vai acontecer aqui, sem querer dourar a pílula nem nada, é que a gente pode sim ver um aumento de tributação para esse tipo de serviços. A gente vai mudar radicalmente, Júlia, a maneira como a gente tributa hoje em dia. Então, se hoje a gente tem, por exemplo, a questão do princípio da origem, a gente tributa na origem, a gente vai passar a tributar no destino. Então, isso vai mudar muita coisa, a gente vai tributar bens e serviços da mesma forma, é um passo que eu costumo brincar que é um passo quase tão grande quanto o que a gente deu no Plano Real. Então é um passo muito complexo e que, assim, é cedo ainda para a gente cravar certas coisas, até porque a gente precisa saber da alíquota, e a gente não sabe a alíquota justamente porque a gente não sabe o nível de exceção, então a gente não sabe quantas exceções vão ter, a gente vê uma movimentação muito grande agora de pressão, né, de grupos de interesse dentro do Congresso Nacional, então a gente não sabe como isso vai ficar. Mas uma coisa que eu sempre coloco quando falo de reforma tributária é, quem está preocupado com o fiscal, esqueça aumento de arrecadação vindo da reforma tributária, tá? Isso não vai acontecer, isso não vai existir, até porque tanta gente envolvida na reforma tributária, a gente tem estados, municípios, todo mundo vai querer a sua partezinha ali, naquela coisinha. Então, não vai ter um aumento. E a gente sabe que o governo, como você falou muito bem no início, vai precisar fechar as contas. Vai precisar, os boletos continuam chegando. Então, a gente deve ver mais medidas como essa das apostas esportivas ao longo do ano. Até porque a gente precisa correr contra aquilo que a gente aprendeu no início do ano, que é a questão da anterioridade. A gente precisa, né? Como contribuinte, a gente tem esse direito, a gente tem essa oportunidade de ter aí uma distância até qualquer norma sobre tributação começar a valer e a gente começar a pagar. Então, o governo vai ter que respeitar, seja os 90 dias para alguns tipos de tributos, seja um ano, por exemplo, como é o caso do imposto de renda, que só vale no ano seguinte. O que eu imagino que vai acontecer agora é uma enxurrada desse tipo de medida para a gente tentar correr contra o tempo até o fim do ano, para o governo tentar fechar as contas.